Boa noite aí, pessoal. Para quem está entrando, Paulo, Simara, professor Wesley Pinto, Jorge, grande Jorge, Marília, Ana Rodrigues, Dr. Hugo, Mari, todo mundo que está entrando aí, muito boa noite. Enfermeiro Adriano Gomes, Robson de Tupéva, Fabrício, Rafael, Caião. É isso aí, pessoal. Muito bom, muito bom. Boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje. Baião, grande Baião da Autoban, Lucimara, boa noite. Muito bom ver vocês por aqui. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos aí. Esperar às 21 horas em ponto para a gente bater um papo. Muito bom. Alisson, Thaisa, Jessiquinha. Boa noite para todo mundo. Muito bom tê-los todos por aqui. Camila. Legal, muito bom. Isso aí, pessoal. Vou aguardar aí dar 21 horas pra gente começar. Vai compartilhando, vai divulgando aí que a live começou pro pessoal. 21 horas em ponto, boa noite a todos. Dr. Vitor, Leme, obrigado aí por entrar, por participar. Pessoal, hoje, né, a gente vai falar sobre um tema que ele é relevante, um tema que eu gostaria de falar há muito tempo com vocês. Então hoje a live aqui é solo, então vou tentar ser o mais objetivo e também tentar fazer ela aí num tempinho um pouco menor, né, já que é 9 horas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente faz um APH seguro mesmo distante de um grande centro. Então o que isso significa na prática, né? Nem sempre quem faz APH vai estar perto de um hospital de referência ou até mesmo vai ter os melhores equipamentos, os melhores recursos, as melhores tecnologias. Doutora Karina, cirurgia plástica, muito boa noite, obrigado por estar acompanhando. Thiago Curso, Fábio Cozin, Escudeiro, obrigado aí pela audiência. Então, pessoal, quando a gente está diante, né, de uma situação como essa, trabalhando aí nem sempre com o que existe melhor do ponto de vista de tecnologia e equipamento, é claro que a gente sempre deve exigir do gestor, né, aquilo que existe de melhor, aquilo que está na vanguarda aí da tecnologia, de equipamentos, enfim, mas nem sempre isso é possível e disponível. Então, fazendo essa reflexão, como que a gente pode atuar de uma forma segura no atendimento pré-hospitalar, sem estar perto aí desses grandes centros, sem ter grandes recursos? Então, o que vale a pena a gente conversar hoje aqui, pessoal, e coloquem aí as perguntas também, os apontamentos, é o que, né? Bom, a gente tem que lembrar que o APH ele tem as suas fases, né? O momento de pré-atendimento, o momento de atendimento e o pós-atendimento. O momento de pré-atendimento é tudo aquilo que a gente estuda, que a gente vai fazendo o briefing, aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo dos anos. O atendimento em si é o nosso famoso XABCDE, aquilo que a gente entrega, aquilo que a gente faz para o paciente, aquilo que a gente tem de melhor do ponto de vista de técnica. E o pós-atendimento ele é tão importante quanto, é quando a gente está repondo os nossos materiais, fazendo a nossa autocrítica e depois o debriefing com as equipes. Então, sabendo que existem as três fases, né, e sabendo que hoje a nossa escola de APH no Brasil, ela é oriunda, né, de duas grandes escolas, uma francesa e outra americana, e a gente acabou fazendo um mix das duas e tentando chegar no melhor modelo de assistência pré-hospitalar. Lembrando que o modelo americano é aquele baseado basicamente no scoop and run, em fazer o mínimo na cena, estabilizar e já encaminhar o quanto antes para o hospital, e o modelo francês falando um pouquinho mais do stay and play, em você atender esse paciente, fazer alguns procedimentos. Doutora Júnia, obrigado por entrar, uma honra tê-la aqui conosco na live. Tenho certeza que, caso queira, acrescente aí os seus comentários, uma pessoa que tem ampla experiência, João também. E pensando nesses dois modelos, né, o francês, como eu vinha falando, é aquele que a gente faz alguns procedimentos na cena, estabiliza minimamente esse paciente e depois transporta. A gente precisa tirar algumas reflexões disso. Primeira coisa, não existe um modelo melhor do que o outro. Os dois acho que são complementares e no Brasil a gente tem uma estrutura diferente do que é do primeiro mundo, do que é da Europa, dos Estados Unidos, até mesmo do ponto de vista de colaboradores, né? Nos Estados Unidos existem os paramédicos.
que aqui a gente não tem. Aqui temos aí as viaturas de suporte básico e avançado, então dependendo do contexto, dependendo do tipo de paciente, a gente vai optar por uma maneira ou outra de atender esse paciente e até mesmo encaminhá-lo mais rápido ou aguardar um pouco mais na dependência do que a gente tem ali de gravidade de lesão. Então, quando a gente fala para atender, né, um paciente traumatizado, lembrar que tem aquela curva trimodal das mortes. Então, os americanos estudaram, né, que é aquela segunda curva, que é após uma hora, após o trauma, que é a famosa Golden Hour. Então, por isso que eles muitas vezes falavam que era interessante você atender rapidamente o paciente, levar para os Estados Unidos, mas lá a estrutura de grandes centros de traumas, então isso está amplamente disponível lá. E na França, os colegas estudaram que existe o conceito de 10 minutos de platina, na qual o paciente crítico, muitas vezes, você precisa intervir para evitar até mesmo esse primeiro pico, né? Algum procedimento que você vai fazer, que vai realmente mudar ali o prognóstico desse paciente, mudar ali o quanto ele pode evoluir mal. Então, esses 10 minutos de platina eles são interessantes no sentido de você realmente trazer para o paciente algo que, se ele não recebesse, com certeza ele morreria ali na cena, como por exemplo, né, uma intubação, uma toracocentese de alívio. Então são duas escolas aí que se complementam e hoje talvez no Brasil o que a gente mais se aplica é o play and run. Faz ali o que precisa fazer, dependendo de como é a sua rede, principalmente a hospitalar. Nós sabemos que hoje, infelizmente, nem todos os hospitais têm a melhor capacidade, tanto do ponto de vista de equipamento e também do ponto de vista de recursos humanos para receber pacientes críticos, mas às vezes é a nossa única referência. Então cai muito naquilo que a gente começou aqui na conversa da live, é realmente saber e conhecer principalmente a sua estrutura, os seus equipamentos, o que você tem disponível para atender e também como que é a sua rede de assistência, como é que é o hospital, qual que é a capacidade dele. Então tudo isso vai fazer com que você reflita e entenda perfeitamente o que é viável e aquilo que não é viável fazer para o seu paciente. Então, diante de uma situação como essa, que você tem um paciente crítico na sua frente e você sabe que muitas vezes você não vai ter ali tão perto e tão próximo um suporte avançado de vida, talvez, né, você optar por uma avaliação rápida na cena, usar o nosso protocolo XABCDE e encaminhar esse paciente rápido para o serviço hospitalar, onde ele vai receber ali, muitas vezes, aquilo que a gente não conseguiu prover para ele no pré, como um procedimento invasivo, uma intubação, uma punção. Acho que a gente precisa ter isso bem ajustado na nossa cabeça. Diferente, por exemplo, de um grande centro que você tem o médico disponível na cena e se ele identificar alguma coisa que precisa ser feito ali naquele momento, ele vai fazer, vai fazer com que esse paciente ali chegue numa melhor condição no hospital, já recebendo ali alguns procedimentos para que realmente isso não cause nenhum malefício para o paciente, além daquele que ele já causou ali no primeiro momento. Então tudo depende muito de como você está inserido, né, como o seu serviço está inserido dentro da rede de urgência e emergência, mas conhecer a estrutura e suas limitações, o que você tem no seu arsenal é fundamental. Então quando a gente falou lá de pré-atendimento, é tão importante, né, a gente fazer o checklist, chegar na sua base, saber o que está funcionando, o que não está funcionando, se a sua viatura está realmente em ordem. Isso você já está fazendo ali um atendimento pré-hospitalar de uma forma respeitosa, respeitando os princípios éticos aí principalmente, porque aquilo que você não checa, você está correndo risco, você está assumindo um risco. Então isso é muito importante. Então parte desse princípio, do respeito que você tem pela sua instituição, por você mesmo, pela vítima. E é claro, sabendo das suas limitações, o treinamento, o desenvolvimento que você tem, ele é fundamental para que você tenha ainda mais armas, tenha ainda mais cartas para jogar esse jogo, que muitas vezes você não vai ter como pedir socorro ou auxílio para um suporte avançado de uma forma tão precoce assim. Você vai precisar fazer absolutamente tudo para resgatar esse paciente, para ressuscitar esse paciente e levá-lo aí para um hospital que nem sempre é tão perto assim. Então, eu acho que essa discussão ela é muito ampla, porém ela é muito válida, porque muitas vezes eu acabo escutando, né? Poxa, a gente não tem suporte avançado tão perto, a gente não consegue pedir apoio, a gente não tem apoio, a gente fica muitas vezes aí refém só do suporte básico. Lembrem-se, tá, pessoal? Realmente o suporte básico bem feito,
O suporte básico bem estruturado é o que realmente faz a diferença na vida dos pacientes, né? A grande massa dos pacientes é atendida por equipe de suporte básico de vida, então vocês salvam muitas vidas, não tem como negar isso. Então, o suporte avançado na cena, o que ele vai fazer inicialmente também é suporte básico, né? Não existe um suporte avançado que não tenha conhecimento de suporte básico de vida. Isso realmente é uma coisa que infelizmente eu vejo acontecer. O suporte básico muitas vezes entendendo e achando que o único papel dele é ali fazer algum procedimento e se esquece, né, que muitas coisas simples que muitas vezes o suporte básico já fez ou você deveria fazer e complementar acabam ficando para trás, como por exemplo reavaliar esse paciente. Muitas vezes o avançado chega e acaba não reavaliando e acaba apenas querendo entender qual que é o papel, qual que é a função dele ali naquele momento, o que acaba sendo muito complicado. Então, entendendo essas três fases, né, como eu mencionei, do atendimento pré-hospitalar, o pré-atendimento, o atendimento o pós, fica fácil a gente entender o que é importante. E lembrar, né, que o APH ele é composto de princípios, que basicamente são situações que são imutáveis ou mudam muito pouco aquilo que realmente a gente sabe que precisa fazer, como avaliar o paciente a primária, o XABCDE, assim como ofertar oxigênio, assim como fazer uma restrição de movimento de coluna quando indicado. Então, tudo isso são princípios do APH que muda muito pouco e todos devem saber, tanto o avançado quanto o básico. Agora, o que existe e o que a gente pode mudar, alterar, dependendo do que você tem de arsenal de equipamento e conhecimento, são as preferências, né? As preferências elas podem mudar de serviço para serviço, de protocolo para protocolo, do seu conhecimento, do que você tem de recurso ali para aquele paciente. Então, isso realmente a gente pode trabalhar de uma forma um pouco mais flexível, mas os princípios a gente precisa respeitar e muito. Então, se você, por exemplo, pegar um paciente vítima de trauma, um paciente que você sabe que tem uma cinemática importante, que ele está numa condição clínica instável e você está com suporte básico de vida, vamos lá, medidas básicas, né? Avaliou a cinemática, pegou todas as informações do pré, chegou na cena, garantiu a segurança da cena da equipe, vai atender esse paciente. Então, fez, né, a sua primária, fez ali o XABCD, identificou um sangramento, estancou esse sangramento, seja com curativo, seja com compressivo, seja com um torniquete, lembrar, né, das manobras manuais de liberação de via aérea, lembrar que você aspirar a via aérea é uma manobra de liberação de via aérea, lembrar da Guedel, lembrar de ofertar oxigênio adequadamente para esse paciente. Todo paciente traumatizado ele é ávido por oxigênio, ele precisa muito, ele está num momento hipercatabólico, então ele precisa de muita glicose, de muito oxigênio. No C, você identificar outras fontes de sangramento, você reconhecer precocemente o choque, né, pessoal? Isso é tão importante e o básico realmente, quando acaba reconhecendo isso, ele tem uma possibilidade de levar esse paciente para o local certo, no momento certo, de uma forma muito mais rápida. Em relação àqueles pacientes que muitas vezes a gente demora para reconhecer ou aguardar aí alterações de sinais para que a gente possa de fato levar esse paciente. Então, tendo, né, ali os seus princípios sendo respeitados, fazendo o seu XABCDE e tudo que eu falei até agora, quem vai prover é suporte básico de vida, eu não falei nada ainda de avançado. No D, fazer um exame neurológico direcionado, né, fazendo o Glasgow do paciente, avaliando pupila. No E, fazendo ali aquela exposição e protegendo esse paciente da hipotermia é fundamental. Então, tudo isso quem consegue prover é o básico. Fazer uma imobilização adequada, né, uma imobilização correta, prevenindo lesões secundárias, evitando a piora de dor e sangramento, tudo isso quem faz é o básico. Então, a grande maioria dos pacientes, o que eles precisam de fato é suporte básico de vida bem feito, de qualidade. É isso que realmente faz a diferença para a grande maioria dos pacientes. Então, partindo disso, a gente já começa a entender que você não depende de grandes recursos, de grandes tecnologias para avaliar adequadamente o seu paciente. Basta você estar bem treinado, basta você ter o conhecimento e buscar esse conhecimento que você vai conseguir, sim, prover um atendimento de qualidade, de alto nível para o seu paciente, mesmo não tendo todas as tecnologias disponíveis no mundo. É claro que você precisa cutucar e estressar, né, o seu gestor no bom sentido para que ele te dê todas as melhores condições, mas nem sempre isso é uma realidade, principalmente num país como o nosso. E depois desse básico muito bem feito, dessa avaliação,
É claro que todo mundo que está dentro de um serviço de pré-hospitalar vai estar ligado, né, a uma rede de urgência e emergência, uma central de regulação. Então, ter esse feedback, esse contato aí da sua central e para que ela possa te direcionar muitas vezes para o melhor local, isso também é fundamental. E lembrar de fazer ali esse intercâmbio de informações do pré com o intra, deixar o intra muito ciente de como esse paciente vai chegar, em quanto tempo ele vai chegar. Então essa comunicação ela é fundamental e deixa as pessoas um pouco mais alertas no sentido de que vai chegar uma situação crítica ou não. Todas as lesões e todos os pacientes que têm aí patologias tempo-dependentes, quando a gente fala de pré-hospitalar, são diversas, né? Eu vou citar aqui duas, talvez três, né? Que são muito simbólicas em relação a isso. É o infarto, que tem janela terapêutica, tem tempo de janela, o AVC, que também tem tempo, né? Tem janela terapêutica. E do choque, obviamente, né? O paciente que está sangrando ali, cada gota de sangue que ele perde é muito prejudicial e o paciente está morrendo ali em pouco tempo. Então, todas essas patologias, o reconhecimento é através de conhecimento clínico, através de avaliação clínica. Né? Você não precisa ali, de grandes tecnologias para você suspeitar dessas síndromes e levar o paciente de uma forma adequada, da melhor forma que você conseguir estabilizar ele para o hospital. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas ficam muito refém, né, de querer, obviamente, estar perto de um grande centro, trabalhar perto de um grande centro, mas nem sempre isso está disponível ou possível, pela própria reserva de mercado que existe aí nas grandes cidades, né, infelizmente. Então, as pessoas que não estão próximas, elas precisam ter essa consciência de que vale muito mais um conhecimento, vale muito mais o seu treinamento, o que você está conversando com essa equipe, do que realmente ter diversos recursos e muitas vezes você não saber usá-los adequadamente ou usar de uma forma totalmente inadequada, que a gente acaba vendo também com uma certa frequência. Eu vi que teve alguns comentários aqui, eu vou tentar ler para que a gente não perca. O Fabrício falou que é importante de mencionar e destacar as equipes que chegam posteriormente na cena. A passagem de evolução da vítima para uma ouça precisa ser bem descrita. Fabrício, isso é fundamental. Isso cai naquele contexto de transferência de cuidados, né? Tanto quando a gente faz para uma equipe para outra, quando chega na cena, ou quando a gente passa o caso do pré para o intra. Então existem protocolos bem estabelecidos para que a gente faça isso, né? A gente pode citar aqui o IMIST, o AMBU, que ele é muito fácil, ele é muito prático, ele basicamente pega informações ali da identificação do paciente, a queixa, sinais e sintomas, tratamentos que foram realizados, mecanismo de trauma. Então, tudo isso é importante estar muito bem descrito, muito bem direcionado, de uma forma cronológica, né, como é que foi a evolução desse paciente, o que você fez na cena e como ele evoluiu. Tudo isso precisa estar extremamente alinhado naquela ficha, até porque é um documento. Então, chegou o suporte avançado, passe o caso para avançado, explique tudo o que você fez, como você encontrou, como esse paciente evoluiu depois das suas condutas. Isso é fundamental e vai deixar ali a equipe, tanto o médico quanto o enfermeiro, muito mais seguro e muito mais atento naquilo que precisa ser feito novamente. Então, essa transferência de cuidados é um ponto que eu sempre destaco nas minhas falas, porque eu vejo que ele, infelizmente, ainda ele é deixado muito de lado, né? Tanto pela equipe do pré, quanto pela equipe do intra, que muitas vezes não tem a paciência ou não valoriza aquela passagem de casos, as informações que a gente quer tanto falar, né? Eu gosto muito de chegar no hospital e receber uma devida atenção, porque estamos ali com um paciente que ele precisa, né? Aquele momento mais crítico da vida dele, aqueles minutos que realmente, se a gente não for assertivo, ele pode, infelizmente, ter um desfecho muito ruim. Então isso é fundamental e tudo isso, né, pessoal, ele é muito dinâmico, e eu falo que a integração, você familiarizar um serviço com o outro, ele traz essa possibilidade de realmente você ter um melhor relacionamento entre os sistemas, né? Você pedir para o intra-hospitalar conhecer o seu serviço, o pré também conhecer o seu serviço. A gente fala que é uma familiarização, a gente acaba fazendo bastante isso com o Águia, né? A gente leva os serviços de pré para conhecer como é que funciona, como é que aciona, quando não aciona. Então, para que as pessoas até tirem algum estigma, né, em relação a um serviço ou outro, então deixar as portas abertas e explicar é fundamental para que você tenha o melhor entendimento
entre essas duas esferas aí do atendimento. Então teve uma outra pergunta aqui, o Alexandre falou que com certeza isso é recorrente, né? Infelizmente, parece que muitas vezes você chega com um paciente no hospital e as pessoas parecem que não gostam de paciente, né? O que você está trazendo esse paciente aqui? Quem autorizou? Poxa vida, né? Você não está trazendo ali um extraterrestre, um ser humano que precisa de atenção, precisa de acolhimento, precisa ser atendido. E as pessoas muitas vezes são extremamente agressivas quando você chega com um paciente e ainda assim, até mesmo, né, nas situações que você avisa. Então o André coloca aqui, né, como realizar um atendimento de via aérea obstruída com a conduta seguindo o suporte básico de vida. Pô, André, você está diante aí de uma situação que está colocando a vida desse paciente em risco iminente, né? Uma obstrução de via aérea, seja ela intrínseca, como por exemplo por um TCE, ou extrínseca, como por exemplo um rebaixamento devido a uma intoxicação, ou uma obstrução aí devido a um corpo estranho, vômito, sangue, dente, você precisa reconhecer isso rapidamente, isso está no ar. Então, né, proceder com as manobras manuais de liberação de via aérea, que a gente tanto fala aqui no trauma, né, e recomenda aquela que é mais segura, que seria ali a tração da mandíbula, né, a famosa jaw thrust. Depois lembrar de aspirar, né, muitas vezes eu vejo as pessoas esquecendo que o aspirador de ponta rígida, né, a famosa sonda de Ancower que a gente usa nas cirurgias aí, ela é fundamental, é um dispositivo de liberação de via aérea. Muitas vezes você aspirando ali, você consegue tirar o paciente de uma situação muito grave. Você faz ele voltar até a sua via aérea pérvia, ventilar adequadamente. Então, muitas vezes isso é o suficiente para você melhorar o nível de consciência e parte hemodinâmica do paciente. Então, o básico, André, ele faz isso tranquilamente, reconhecer uma via aérea obstruída, e muitas vezes existem algumas dicas interessantes, como por exemplo os ruídos, né, que a via aérea pode fazer quando ela tem alguma obstrução ali da sua via aérea superior, principalmente a parcial. Então, você ouviu que o paciente tem algum ruído diferente, né, tem algum ronco, algum barulho esquisito, você realmente vai para a via aérea e vai tentar desobstruir através de todas essas manobras que a gente já falou, liberação manual, aspiração. Lembrar que o paciente também inconsciente, o paciente que está rebaixado, ele tem, né, o prolapso da língua para a faringe posterior e também tem o desabamento do palato mole, né? Então tudo isso faz com que a língua também obstrua parcialmente a passagem do ar. Então lembrar, né, que a manobra manual ela faz isso. E também a cânula orofaringe, a famosa Guedel, vai te ajudar muito a você manter essa via aérea pérvia e lembrar que é importantíssimo ofertar oxigênio para todo paciente traumatizado. Ele está ávido por oxigênio, né? As hemácias dele precisam de muito oxigênio para tentar distribuir nas células. E quando a gente trata um paciente, a gente não trata mais, a gente não fala mais em tratar a fratura, o trauma abdominal dele, a gente está tratando a fisiologia, a gente está tratando a célula desse paciente. Então a gente precisa realmente fazer tudo para que a gente proteja esse paciente da morte celular. Tá bom, André? Acho que não sei se respondeu a sua dúvida. Aí o Robson, né, ele coloca assim, né, gostaria de ressaltar a importância dos condutores no suporte básico de vida, o quanto antes eles estarem treinados e preparados para atuar na cena e precisam cada vez mais estarem treinados e atualizados. Sem dúvida, o Robson, o condutor socorrista, né, ele não é tão somente o condutor, tá? Muito pelo contrário, né? Além de ele ser ali o responsável por levar a equipe em segurança para a cena, ele é um membro da equipe que vai participar efetivamente do atendimento. Então, eu cito diversos exemplos, principalmente aqui em Jundiaí, na qual alguns condutores que têm um conhecimento em relação aos tempos dos procedimentos, a reconhecer até mesmo sinais e sintomas e síndromes, que, poxa vida, o cara bate o olho no paciente e fala, pô, doutor, esse paciente aí você vai entubar, né? Ele já começa ali a preparar, ele já começa a reconhecer os tempos, ele te ajuda. Então o condutor ele faz toda a diferença, além de garantir ali um transporte seguro, ele faz ali uma mão a mais, ele acaba conseguindo nos ajudar e fazer com que esse paciente melhore, né, o seu prognóstico, porque é uma pessoa que não está tão somente conduzindo, ele é uma pessoa que está atendendo esse paciente. Muitas vezes, numa situação na qual você está com um enfermeiro, muitas vezes fazendo o procedimento, e você descobre que tem uma outra vítima, uma outra pessoa, o condutor acaba sendo aquela primeira pessoa que vai ali avaliar um paciente. Então, o condutor socorrista ele é fundamental. Fundamental. Não tem como você ter hoje um condutor socorrista que vai falar assim para você, eu só vou conduzir a ambulância, meu papel é esse. Não, o papel dele é muito mais amplo e a gente valorizar e reconhecer isso também é um papel nosso.
eles ficam extremamente gratos, né? Então, todo condutor que entra, que acaba começando dentro do serviço, a gente deixa ele muito à vontade, tenta deixar ele muito familiarizado, mostra todas as bolsas, mochilas, equipamentos, bolsa de medicação, explica para ele onde fica tudo que a gente precisa para atender, porque numa hora vai ser ele quem vai muitas vezes nos salvar. Quando a gente deixa ou esquece algum equipamento para trás, ou precisa de algum equipamento que não foi retirado da viatura quando você está atendendo fora dela, então ele é uma pessoa fundamental nesse contexto. Aí é uma mão que realmente, se bem treinada, ajuda muito. Então eu gosto muito de conversar com os condutores e em todo briefing e debriefing de ocorrência eu sempre coloco e destaco o papel deles, tá? São pessoas realmente maravilhosas. Geralmente são pessoas muito do bem, são pessoas muito animadas, né? São pessoas que realmente a gente tem um carinho muito grande. Então isso é fundamental. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta, né? A importância dos condutores do básico, aqui que o Robson já falou, dentro do contexto de estar fora de um grande centro é essencial. Nem sempre, né, Robson, a gente está dentro de uma regional, que é a nossa referência de terciário, ela não é tão longe, mas também não é o hospital que você leva os seus pacientes. Muitas vezes você geralmente leva para um hospital secundário, que vai ali avaliar e vai trabalhar esse paciente. Muitas vezes depois, né, ele é transferido para um centro de maior complexidade através da regulação estadual, que é o CROSS. E aí muitas vezes se torna um grande problema, porque os hospitais, de fato, né, estão sempre lotados, e o CROSS muitas vezes, devido à alta demanda, pode demorar um pouquinho também para liberar a vaga ou para conseguir uma vaga. Você precisa acolher, assistir e dar o seu melhor para que quando for atendido, quando ele for transferido, ele esteja ali numa condição clínica estável. Então isso é fundamental também. O Diego coloca aqui, né, que não existe atendimento do SAMU sem o condutor, peça essencial para a máquina funcionar. Sem dúvida, Diego, a gente já comentou aqui, né, que o condutor ele é uma peça dessa engrenagem. Sem ele realmente a gente fica muito refém de ficar em duas pessoas, e realmente falta a mão, né? O paciente crítico muitas vezes atender em dois é extremamente complicado, em três também continua sendo complicado, mas você tem ali três pessoas que estão habituadas e se conhecem, se respeitam, estão ali na mesma vibração, isso ajuda muito. Então você ter equipes, né, que você conhece, ou você sempre que chegar num serviço, tente se ambientar, tente se integrar e tente deixar as pessoas muito à vontade, né? Eu acho que esse é um grande papel, principalmente quando existe um médico disponível, que você realmente traga ele para o seu lado, que você deixe ele à vontade para que ele se expresse, para que ele possa te ajudar sem nenhum tipo de medo ou receio, né? Então, ambientar essas pessoas é fundamental, né? Então, isso falando de avançado, no básico mais ainda, né? Até porque o seu parceiro de atendimento ali do técnico de enfermagem, do auxiliar, vai ser o condutor socorrista, então vocês precisam estar muito afinados, treinados. Então, quando a gente fala aí, né, de qualidade de atendimento, mesas distantes de grandes centros, lembrar, né, que no seu plantão você vai ter períodos em que você vai ter um pouco de tempo, então converse muito com o seu parceiro, faça o briefing, né, de todas as ocorrências, o debriefing das ocorrências, treinem. Quanto mais afiados vocês estiverem, melhor é para o paciente, melhor é para essa dupla. Então, quando a gente vê, né, que algumas pessoas trabalham junto há um bom tempo e elas se entendem bem, geralmente a qualidade desse atendimento ela é muito superior. Ela se torna aí, de uma forma muito completa, né? Então as pessoas acabam se entendendo, reconhecendo os tempos. Às vezes tem aquela conversa no próprio olhar, né, que eles já sabem aquilo que vai ser feito, a forma que vai ser feito. Então isso é muito bacana de ver, e eu valorizo muito isso. Então o Robson coloca aqui uma segunda pergunta, né, em casos graves detectados por uma equipe de básico, onde não tem regulação, que é a realidade em muitos lugares, é possível acionar o Águia para esse atendimento. Sem dúvida, Robson, o Águia, né, ele funciona como qualquer outra unidade de suporte avançado de vida, que você pode acionar através do número dos bombeiros, né, através do 193, e pode sim acionar o apoio, né, desde que esteja no raio de atendimento aí do Águia. Lembrando que aqui no estado de São Paulo nós temos 3 cidades cobertas aí pelo Águia: São Paulo, Campinas e São José dos Campos. Então esses locais têm aí o Águia disponível do nascer ao pôr do sol, basicamente,
e eles apoiam sim, a gente acaba indo para as ocorrências, a apoiar muitas equipes que estão distantes e que é uma indicação até, né, do resgate aeromédico, é chegar no local de um paciente crítico e não tem apoio de suporte avançado disponível ou até mesmo o suporte avançado terrestre está muito distante. Então essa seria uma das grandes indicações de se acionar sim, o resgate aeromédico. É uma indicação muito bacana, uma indicação que realmente pode fazer a diferença na vida do paciente, assim como locais de difícil acesso ou pacientes que você reconheceu que ele tem uma patologia grave, que você precisa do médico na cena, ou até mesmo um paciente grave que você já identificou que ele vai precisar de uma estrutura hospitalar de recursos que não está próximo do seu local. Então o Águia, muitas vezes, ele é bem indicado, ele é muito bem indicado para esse tipo de pacientes, na qual o tempo, né, o grande benefício aí do transporte, do resgate aeromédico, melhor dizendo, é você abreviar esse tempo, principalmente nessas doenças que existe uma janela terapêutica curta, e o trauma, sem dúvida, é uma dessas doenças. Né? Quando a gente fala lá que o paciente infartando, tempo é músculo, o paciente com AVC, tempo é cérebro, e o paciente traumatizado, sangrando, por exemplo, tempo é vida. Né? Cada minuto que a gente perde vai aumentando a probabilidade desse paciente morrer. Então, sem dúvida, isso aí seria uma excelente indicação de você acionar o resgate aeromédico, viu, Robson? Então, o suporte básico de vida, né, nesses locais que não existe uma regulação feita por médico, onde você tem ali uma referência única muitas vezes, é realmente conversar muito com essa sua referência, conversar com esse hospital, é treinar, tentar ambientar essas pessoas e lembrar, né, que quanto mais próximo você for desses equipamentos, quanto mais presente você for nesses equipamentos, não aparecer lá só com o paciente, fazer visitas programadas de ambientação, familiarização, não tenho dúvida que a resposta que você vai ter, o acolhimento que você vai ter vai ser muito melhor. Às vezes a gente acaba tendo um pouco de receio ou rusga com aquilo que a gente não conhece, mas se a gente se aproximar, se a gente realmente levar ali as duas instituições para um ambiente neutro, muitas vezes acaba funcionando muito bem e conhecer a sua capacidade de atendimento, a capacidade que você tem ali para resolver os seus problemas, tudo isso aí acaba sendo fundamental para o desfecho aí dos pacientes. Aqui deu uma travadinha, não sei se todo mundo está me acompanhando. Se estiver me acompanhando, solta um joinha. Para mim apareceu que deu uma travada aqui na live, mas eu acho que já está tudo certo. Então, Robson, obrigado aí pelas perguntas. Eu acho que elas foram bem ilustrativas aqui para o pessoal. E ótimo, tá ok. O pessoal está dando feedback aqui que tá ok. Então, quando a gente tem essa possibilidade de integrar os serviços, de conhecer os serviços, de realmente trazer eles para muito próximo da sua realidade, geralmente as coisas funcionam muito melhor, né? Tô aqui com o Alexandre, né? O Alexandre que está lá, né, na Renovias e muitas vezes é uma pessoa que aciona o Águia com muita propriedade, com a indicação precisa, né? Porque muitas vezes o paciente tem uma condição realmente clínica ruim, um paciente grave, e a presença do aeromédico realmente ali de uma forma precoce, avaliando aquele paciente junto com a equipe de suporte básico, ele pode realmente mudar desfecho desse paciente. Então, realmente ali nas rodovias, principalmente nos locais onde tem uma distância muito grande para um centro de referência, o resgate aeromédico ele é fundamental e pode sim ser acionado por equipes de suporte básico de vida, tá? Não precisa ter um médico na cena para acionar o Águia. O Águia ele pode ser acionado por equipe de suporte básico tranquilamente. Eventualmente nós somos acionados até por policiais que já reconhecem ali uma condição crítica do paciente e acabam acionando a gente para que a gente possa ali prestar o atendimento para esses pacientes. Então, existem sim alternativas, existem mecanismos de você realmente, no momento que aquele paciente de fato vai precisar de alguma intervenção, acionar uma equipe aeromédica. Isso realmente faz a diferença na vida dos pacientes. Mas nem sempre isso é uma realidade, então eu volto a falar que o que muda realmente, o que mais vai agregar para o desfecho do seu paciente é o quanto você está preparado, quanto você está treinado, quanto a sua equipe está alinhada, quanto você estuda, quanto você se entrega para que você possa fazer o básico bem feito, né? Lembrar que a grande maioria das situações o básico acaba reconhecendo imediatamente, o básico tem a capacidade, tem ali a total condição de reverter diversas situações, como obstrução de via aérea, como ofertar oxigênio adequadamente, como aquecer em
esse paciente, como imobilizando adequadamente uma fratura. Então, na grande maioria, na esmagadora das vezes, o suporte básico bem feito consegue sim fazer o que há de melhor naquele momento, sem depender do suporte avançado de vida, porque muitas vezes, né, o suporte de vida na cena, dependendo muitas vezes da própria equipe, pode não agregar muitas coisas, infelizmente, né, isso também é uma realidade. Então, o básico bem feito, muitas vezes, ele é até melhor do que ficar aguardando o suporte avançado de vida, se não vai agregar. Tá? Então, se não tiver essa possibilidade, básico bem feito, embarque rápido desse paciente e levar esse paciente aí para sua referência. Aquilo que está estabelecido dentro da sua rede de urgência e emergência, aquilo que está pactuado aí entre os seus gestores, e lembrar que depois que esse paciente é entregue no hospital, sempre lembrar aí da transferência dos cuidados, né? Bato muito nessa tecla porque eu vejo que ainda é algo que a gente não faz de uma forma adequada, que muitas pessoas acabam se esquecendo de passar detalhes importantes da cinemática, daquilo que foi feito com o paciente, de principalmente como foi a evolução dele após ali aquelas suas medidas. Então tudo isso aí pode, né, ser deixado para trás, fazer ali uma diferença no contexto do atendimento, no segmento do atendimento dele no hospital. Isso vem mudando, vem se valorizando o pré-hospitalar, até porque hoje, né, diversos serviços vêm se estruturando, vem conversando bastante com o intra, mas eu ainda acho que é um ponto falho de todo o sistema, a transferência de cuidados. Eu fico muito... É gritante, né, uma diferença que eu vejo e não deveria existir, tá? Quando a gente encaminha um paciente com o aeromédico, com o Águia para o hospital, a atenção que ele recebe é muito diferente, por exemplo, da atenção que o paciente receberia se viesse por transporte terrestre, inclusive com avançado. Então, me parece, né, que muitas vezes o paciente que chegou de Águia, ele é especial, ele é diferente. Não, ele é tão crítico muitas vezes como o paciente que o básico leva, que o suporte avançado terrestre leva. Todos eles deveriam, em tese, receber o mesmo cuidado, o mesmo nível de atenção. Então, também é papel nosso, de quem faz o pré-hospitalar, realmente, né, exigir a atenção dessas pessoas. Então, muitas vezes a gente chega com um paciente no hospital, muitas vezes a equipe não está preparada, o médico não está na sala de emergência. Então, é papel nosso, sim, né, pedir para que as pessoas chamem, que você não saia do lado do seu paciente enquanto não tiver um outro colega para você transferir o cuidado, não abandone o seu paciente. Se você está ali ainda, ele não foi acolhido, né, ninguém realmente tomou a rédea daquela situação, você ainda está na fase do atendimento. Você não está mais você não está já na fase do pós-atendimento, você está atendendo, você é responsável ainda por aquele paciente até você transferir esses cuidados de uma forma adequada. Então a gente precisa também muitas vezes ser um pouquinho mais enérgico, mais ríspido, para que as pessoas entendam que é um paciente que ele precisa de atenção. Ele está naquele momento crítico, naquele momento que de fato ele precisa receber a atenção das pessoas, porque a condição dele exige isso, né? Então, aqui o Fábio cita, né? Às vezes a gente tem que ficar procurando, né, as pessoas que vão receber o paciente. Isso é um absurdo, né? Isso chega a ser inadmissível, mas eu sei que acontece, tá, Fabrício? Infelizmente a gente chega e a sala não está preparada, as pessoas não estão nem sabendo, apesar de terem sido avisadas muitas vezes pela central de regulação, mas existe ainda esse grande problema, né, de as pessoas ali não estarem preparadas ou muitas vezes não quererem estar disponíveis para receber um paciente. Eu entendo muitas vezes que o intra está lotado, que a sala está lotada, mas assim, se você é referência, você vai precisar atender. Você vai receber esse paciente, né? Você não está ali com aquele paciente porque você quer, porque o paciente precisa, porque ele precisa. Então, nós, como profissionais do APH, devemos sempre aí ter esse cuidado e muitas vezes a melhor forma de a gente conseguir, né, esse respeito, né, essa atenção das pessoas, como eu venho falando sempre, é ambientar, é familiarizar, é chegar ali na diretoria do hospital. Isso obviamente é papel basicamente dos gestores, mas a aproximação ela é fundamental. Se você não conhece, se você só tem um contato na hora que você está levando o paciente, realmente isso vai ficar cada vez pior. Então é papel sim aí das diretorias, né, dos gerentes, realmente aproximarem as instituições para que elas se conversem e estabeleçam ali, né, os fluxos disponíveis
para que os pacientes aí possam ser melhor acolhidos. O Robson até diz, né, vamos desenhar o helicóptero na VTR para conscientizar. Infelizmente acontece, viu, Robson? O paciente que é levado aí de aeromédico, geralmente ele recebe uma atenção diferenciada, né? Porque todo mundo acha que ali o paciente ele está ainda mais crítico, ou ele foi atendido pelo aeromédico, ele é especial, nada disso. Ele é tão especial como todos os pacientes que a gente atende no nosso dia a dia. Então, não é porque chegou com o helicóptero que ele deveria receber uma atenção diferenciada, não. Todos deveriam receber, né? Tem outro comentário aqui da Sil Castro. Depois de uma ocorrência, é sempre bom um feedback entre o suporte avançado e básico para o melhor alinhamento de futuros atendimentos. Sem dúvida, tá? Isso é fundamental, isso deveria ser obrigatório nas ocorrências onde houve, né, a integração entre as equipes de básico e avançado. Eu procuro sempre fazer esse debriefing, e até aqui no SAMU de Jundiaí, se o Júlio ainda estiver assistindo com a enfermeira, a gente tem o famoso protocolo da coquinha, que depois que a gente atende o paciente, né, geralmente a gente compra, né, uma latinha de refrigerante ou água energético e toma ali juntos, fazendo o debriefing dessa ocorrência. Então isso é fundamental. Toda vez que a gente faz um debriefing, a gente coloca ali, né, os pontos positivos e os possíveis pontos de melhoria. É um momento que a gente aprende tanto, e é importante a gente deixar o básico falar, né, deixar eles colocarem ali o que aconteceu, como é que eles reconheceram a situação e como eles conduziram esse paciente. Então muitas vezes ali é um momento que o suporte avançado também acaba se surpreendendo, né, com a qualidade, com o conhecimento do suporte básico. Então eu sempre faço, um momento que realmente essa integração entre básico e avançado propicia sim que nas próximas ocorrências você consiga um desfecho ainda melhor, uma qualidade no atendimento ainda melhor. Então, sem dúvida, o debriefing ele deveria ser tempo fundamental aí da fase de atendimento ainda muitas vezes, né? O Sandro, né? Grande colega, Sandro aí do APH, qual a sugestão para lidar com situações de conflito entre APH e receptor nas situações de vaga zero? Sandro, isso aí é uma briga eterna, né? A famosa vaga zero. Para quem não sabe, muitas vezes o médico regulador, principalmente aqueles que estão na regulação estadual do CROSS, eles pagam, né, essa transferência através de vaga zero, ele dá ciência para o hospital, e o hospital muitas vezes não tem ainda o espaço físico, ou não tem ali a condição naquele momento de receber o paciente, mas ele vai de vaga zero porque lá é referência, o paciente está numa condição que ele precisa, tá? Mas isso acaba acontecendo, né? No SAMU não é incomum a gente encaminhar um paciente nessa dita vaga zero. A gente acaba avisando na maioria das vezes, meio hospital mesmo falando, a gente não tem condição de receber, mas o hospital tem que entender que não tem como eu ficar com aquele paciente dentro da ambulância, né? O que a gente tem de recurso, o que a gente tem de terapêutica ali dentro já se esgotou. Esse paciente precisa agora de uma outra fase de atendimento, de outros recursos, precisa de cirurgia, precisa de tomografia, precisa de sangue, algo que a gente não vai conseguir prover para ele no contexto aí do pré-hospitalar. Ô Sandro, eu lembro de um episódio, eu estava na rodovia de plantão e eu tive um problema sério, né, para encaminhar um paciente. Na verdade, eu cheguei com o paciente na porta do hospital e eles não queriam receber esse paciente, então eu resolvi chamar a polícia. Então a polícia chegou lá, na verdade foi a polícia rodoviária, e bateu na porta ali do hospital e falou: se você não receber uma missão de socorro, vai todo mundo preso. Aí todo mundo abriu as portas, receberam o paciente, mas essa foi uma situação estressante, na qual o paciente ficou dentro da viatura, sendo assistido, obviamente, mas perdeu-se um tempo valioso porque o hospital não queria receber. Então você chegar nesse ponto de ter que chamar o policiamento para resolver uma situação como essa, porque está faltando muita integração, está faltando muita conversa, está faltando os gestores terem uma consciência um pouco mais ampla, né, do que esse paciente representa. E são pacientes que seriam totalmente viáveis, né, de se recuperarem ou ter o mínimo de sequelas se todo mundo tivesse muito mais integrado, trabalhando aí de uma forma remando para o mesmo lado, unida, não querendo colocar barreiras ou situações que vai comprometer o atendimento dos pacientes. Então, Sandro, a principal maneira de a gente evitar esse tipo de conflito é fazendo as familiarizações, fazendo as ambientações dos serviços, explicando aí, principalmente os gestores, qual que é a sua necessidade e mostrando a realidade de um para o outro. Eu acho que não tem como a gente
melhorar isso, a não ser através de conversa, através ali de eventuais parcerias, pega aquilo que o pré-hospitalar tem de bom, que muitas vezes é treinamento em urgência e emergência, leva para dentro do hospital, e o hospital oferecer para o pré também algum tipo de treinamento, algum outro tipo de benefício, para que as pessoas tenham ali uma relação de ganha-ganha, não só o ganha-perde. Isso geralmente acaba sendo um caminho, né? Mas isso precisa ser constante, não adianta fazer uma integração, uma ambientação, familiarização a cada 5 anos, porque já mudou, né? Já teve o turnover, já todo mundo já não trabalha mais lá, muitas vezes nem o gestor. Então isso precisa ser frequentemente trabalhado para que a gente possa aí, minimamente ter sempre aquela lembrança, né? Lembrar que um depende do outro, né? Um dia pode ser você que precisa do atendimento também. Então isso realmente precisa estar ali sempre no radar, né? A gente não pode esquecer de fazer. Então o Fabrício coloca uma outra situação aqui. É importante destacar que não são todas as equipes de plantões receptores que agem desta forma. Alguns estão sempre de prontidão e fortalecem a parceria em prol da vítima. Sem dúvida, Fabrício, eu costumo dizer que existem plantões e plantões. Infelizmente, né? Deveria ter de ser homogêneo, não heterogêneo. Tem dia que tem cara que sempre vai estar de prontidão, assim como o pré-hospitalar, né? E você tocou num ponto importantíssimo. A qualidade do seu atendimento, aqui falando, né, se você está distante de um grande centro, ela começa em você estar sempre de prontidão. O serviço, né, principalmente o pré-hospitalar, você está em alerta, em prontidão, ele é fundamental. Então, o macacão sempre pronto, de bota, estar atento aos chamados, né, sair rapidamente da sua base, a ligar a ambulância rápido, deslocar rapidamente, não ficar enrolando, não ficar dormindo, ter que levantar, ir no banheiro, fazer xixi, tomar água, ir no banheiro. Pô, você já perdeu minutos valiosos aí para esse paciente, como foi falado anteriormente. Doenças que são tempo dependentes, que tem janela, principalmente infarto, AVC e o choque. Um minuto para esse paciente ele já perdeu aí grandes chances. Então, a prontidão ela é fundamental, tanto para a equipe do pré e quanto para a equipe do intra, né? Tem locais que você chega com paciente grave, ou até mesmo os pacientes aí de até baixa complexidade, está todo mundo aguardando, esperando e recebe esse paciente aí com atenção e com carinho, né, que todos deveriam aí receber, né? Diferente de alguns lugares que você chega, o cara nem olha na sua cara, já nem examina o paciente, já fala, pode arrancar a colar e prancha, sei que, né? Aquela conduta ogra, né, que muitas vezes a gente vê acontecer em alguns lugares e você fica ali até perplexo, né? Você vê todo um trabalho que foi feito no pré em 2 segundos desmoronar porque a pessoa não quis minimamente receber adequadamente o paciente, muito menos examinar, avaliar, né? É triste, mas isso aí infelizmente acontece, tá, pessoal? Eu sei que é uma realidade de muitos locais, então existem infelizmente plantões em plantões. Devia ser a regra do jogo, seria estar todos de prontidão e ali contente, né, que está trabalhando, que está recebendo as vítimas, que está ajudando as pessoas, mas tem pessoas que realmente estão no lugar errado, né? Não é possível que elas gostem de pessoas e de pacientes, né? Então, essas pessoas realmente eu acho que não tem muita salvação. Assim, elas tomarem consciência e deixar quem quer realmente ajudar e trabalhar de forma adequada assumir o seu posto de trabalho. Bom, deixa eu ver aqui o que mais tem de pergunta. O Sandro falou, né, esclarecedor, com ética e coerência. Sandro, como eu disse, né, você chegar nesse ponto, ele é triste, né, mas enfim, é uma ferramenta que muitas vezes, principalmente no APH rodoviário, a gente acaba tendo que lançar mão, né, porque se o cara não quer receber, você está com uma vítima grave, não tem como você, né, não sendo uma autoridade policial, exigir que ele abra a porta e quando o policial chega, infelizmente, né, as coisas acabam se resolvendo, mas nada disso deveria acontecer. As coisas deveriam ser tranquilas, protocoladas, regulares. Então, essa é uma forma que realmente a gente está falando de um extremo, né, Sandro? Está falando de uma situação pontual, mas que quando ocorre, eu acho que uma das saídas para você não prejudicar a vítima é realmente o apoio da autoridade policial muitas vezes. O Robson coloca, né, impressionante o quanto são parecidas as realidades, mesmo em cidades diferentes. Infelizmente, já tive que mostrar fotos do acidente para médicos para entender o quanto foi grave. Robson, realmente, eu acho que independente da cidade, do estado e também da região do Brasil, a gente passa pelos mesmos problemas. Ainda existe, né, muita diferença, os serviços são bem heterogêneos ainda, então as regionais também muitas vezes não estão acostumadas e muitas vezes elas mesmas não querem, né, fazer essa integração e fica sempre essa discussão, esse debate, né, essa briga eterna entre o intra com o pré.
E você, aí como bem colocou, né, ter que chegar a mostrar uma foto do celular para o médico muitas vezes acreditar naquilo que você está falando é triste, né? Não sei se a Júnia está aqui ainda na live, mas a Júnia, no começo do pré-hospitalar, eu acho que ela tirava fotos com Polaroid da cinemática para explicar o que era isso, né? Estava no começo de tudo isso e as pessoas muitas vezes não entendiam o que ela queria dizer do ponto de vista de cinemática, então ela fazia algumas fotos da cena. E eu ainda acabo fazendo, eu peço para o condutor ou para quem está um pouquinho mais disponível fazer, até para depois, né, questões de estudo, e você muitas vezes mostrar ali para a equipe do Intra o que foi o acidente. Eu acho que toda vez que a gente tem alguma foto na mão, a argumentação fica reforçada, né? Então isso é interessante, principalmente depois para cunho educacional. A gente pode levar isso aí para os debates e também até mesmo para o debriefing, para eventuais correções, mas levando aí para o intra-hospitalar, né, exemplos, fotos, eles realmente acabam aceitando um pouquinho mais, acreditando um pouquinho mais na sua palavra, mas não seria necessário fazer isso para que você recebesse atenção. A sua palavra, enfim, é o que vale. Em tese, né, deveria valer para que eles recebessem ali você adequadamente e aceitassem e trabalhassem esse paciente da forma que ele também deve merecer, né? Com atenção, com carinho, com respeito, com dignidade, principalmente profissionalismo. Então o Dário coloca aqui, né, em rodovia às vezes o GL ou a inspeção chega primeiro no acidente antes do resgate. É muitas vezes, né, até porque muitas vezes na própria inspeção já identifica ali o acidente. Neste caso, não seria viável um melhor treinamento ou integração com esses elementos do GL inspeção? Com certeza, eu acho que todas as pessoas que trabalham, principalmente em rodovia, que vão acabar se deparando com acidentes, deveriam aí ter ali até a condição de ensinar para esses colaboradores que não estão diretamente ligados no pré-hospitalar, de realmente avaliar a cena e tentar muitas vezes passar uma informação um pouco mais refinada para o CCO, né, para o controle, e disparar os recursos de uma forma mais breve, até mesmo mais organizada, já solicitando os devidos apoios. Então, sem dúvida, Dário, acho que a gente deveria, na verdade, né, sim, treinar de uma forma um pouco mais efetiva, de uma forma até mesmo mais contínua os colaboradores que trabalham aí no GL, inspeção, GP, para que eles possam aí minimamente saber reconhecer uma situação de maior gravidade e acionar minimamente os recursos de uma forma mais breve e mais completa, né? Não precisa fazer com que essa pessoa ali de fato atenda o paciente, mas sinalizando e reconhecendo muitas vezes como é que foi a cinemática e como é que está ali a situação dos pacientes. Muitas vezes a gente acaba abreviando ali a solicitação dos apoios e os players, né? Seja o bombeiro, seja o SAMU, seja outros resgates e avançado, cheguem nessa cena sabendo, tendo um pouco mais de informação, com essa informação um pouco mais trabalhada e refinada. Então acho que isso é fundamental e até mesmo vou levar isso aqui, vou fazer uma autocrítica, uma reflexão e levar isso aqui para dentro da onde eu trabalho no APH rodoviário. Perfeita a sua colocação, Dário, parabéns. O Robson coloca aqui, live no horário final, é coisa de corintiano, tô aqui de olho no jogo na live, infelizmente, né, o Corinthians não está aí na final do Paulista, mas enfim, eu acho que é um time que tem potencial, né? Enfim, nem tudo está perdido para nós corintianos, vamos embora. Somos os olhos do CCO na cena, a relação de deslocamento, de viaturas e demais, sem dúvida, Fabrício. Quem está na cena, quem chegou primeiro na cena é o responsável por passar a informação. E essa informação, se ela for realmente bem trabalhada, se você realmente tiver ali a condição de identificar a gravidade rapidamente, o deslocamento dos outros recursos vão ser amplamente de maior sucesso do que realmente você esperar muitas vezes o resgate chegar ali, avaliar e chamar avançado e chamar os outros recursos. Então, o pessoal da inspeção, o pessoal do GL tem sim ali capacidade para avaliar isso desde que esteja minimamente treinado, né? O Alexandre coloca, né? Aqui fazemos isso uma vez que os equipamentos de desencarceradores estão nas inspeções. Isso aí é uma prática lá da Renovias, né? E os treinamentos são para todos. Então é isso aí, Alexandre. Eu acho que você fazer com que todos tenham noção de APH e deixar, né, com que algumas funções fiquem com esses colaboradores, de fato é um grande ganho. Você tem ali a possibilidade até mesmo, né, de conseguir ter um time ainda mais amplo de atendimento, né? Então o seu APH sabe reconhecer, o pessoal da sua inspeção sabe reconhecer. Então acho que isso aí é um ganho, né,
no seu cenário, e sem dúvida isso pode fazer aí grande diferença para os pacientes, né? O Diego fala aqui, o Corinthians com potencial, sim, tem muito potencial. Eu vejo um time esse bem treinado, apesar de um time quase sub-40, mas esse time ainda vai dar muitas alegrias pra gente, tá bom, Diego? Então você fica na sua aí, tá certo? Então, pessoal, faltam 5 minutinhos aqui para a gente encerrar a nossa live, né? Geralmente eu faço uma horinha de live, então só para a gente recapitular, né? Os assuntos que a gente conversou hoje. Então, primeiro ponto, sem dúvida, lembrar, né, das fases do atendimento pré-hospitalar, o pré-atendimento, o atendimento pós-atendimento, estar sempre de prontidão, como foi aqui falado, e lembrar que aquilo que são princípios, você precisa seguir, você precisa realmente ter uma doutrina em relação a isso, as preferências, elas podem variar de acordo com o que você tem de recurso, equipamento e treinamento, tá? Então esses são pontos fundamentais. Lembrar que a grande maioria das situações de acidentes, de seja ele os traumas, os atendimentos clínicos, ali o que vai realmente fazer a grande diferença na vida dos pacientes são manobras, são procedimentos feitos pelo suporte básico de vida, tá? O básico salva muitas vidas, o avançado ele salva algo mais pontual, tá? E todo mundo sabe aqui que a grande maioria esmagadora dos pacientes, das ocorrências, são direcionadas e atendidas pelas equipes de suporte básico de vida. Então, o médico ali e o enfermeiro muitas vezes acabam tendo uma atuação muito mais pontual em um ou dois pacientes, né, durante todo o plantão, e o básico muitas vezes atende 10, 12, 15, 20 pacientes. Então, quem salva a maioria dos pacientes, quem melhora o prognóstico dos pacientes é o suporte básico. E não existe avançado sem um básico bem feito. Então, precisa saber o suporte básico de vida sim, tá? O Bruno faz uma pergunta aqui, né? Caso eu esteja no meu dia de folga e presencie uma ocorrência na rua, quando o SAMU chegar, posso me apresentar como enfermeiro auxiliar nos procedimentos ou deixo o atendimento para a equipe? Bruno, você não pode como deve, tá? Não só pode como deve se apresentar e ajudar, tá? A equipe do SAMU ela precisa assim de pessoas e deve, né, acolher essas pessoas que muitas vezes podem ali ajudar e muito na ocorrência. Até mesmo quando as pessoas não são da área da saúde, muitas vezes elas podem ajudar, muitas vezes segurando, né, um frasco de soro, ajudando você a sinalizar, enfim. É sim muito possível, muito viável. Eu sei que nem todos, né, os serviços gostam disso, às vezes você se apresenta, né, não, estou aqui para ajudar, sou enfermeiro, sou médico, ah não, tá de boa aqui, não precisa, não precisa, não quero sua ajuda, enfim, né, existe uma certa resistência, mas pelo menos na onde eu trabalho, eu preconizo que se essa pessoa puder nos ajudar, né, a gente entenda que ela tem ali a capacidade, a gente pode sim pagar missão para ela e ela se sente ali importante, né, e eu valorizo muito isso, tá? Então fique tranquilo, se você estiver de folga e estiver ali diante de uma ocorrência, além de pedir ajuda, sinalizar, garantir minimamente a segurança, você deve sim ajudar. É muito bacana esse interesse. Então, fique tranquilo, tá? Que ninguém vai ficar bravo com você, ou pelo menos não deveria, tá? Eu atendi um paciente gravíssimo esses dias lá no SAMU em Limeira e tinha uma médica na cena. Ela me ajudou muito, ela já tinha avaliado os dois pacientes que estavam na cena. Tinha uma paciente grave, um TCE grave, um neurotrauma, outro paciente que estava leve. Então, ela que deu ali, né, prestou o primeiro atendimento, já me passou as informações de uma forma brilhante e me ajudou muito. Ela já tinha detectado que a paciente estava rebaixada, que a paciente tinha otorragia, então muitas vezes ali a ajuda, né, desse terceiro, dessa pessoa que não é ali do serviço de fato, mas ela pode sim ser uma pedra angular no atendimento. Muito bom. Sem dúvida, Bruno, fique tranquilo, tá? Eu não ficaria chateado não. Bruno, acredito que toda ajuda é bem-vinda, principalmente de alguém que trabalha na área. Sempre bem-vinda, sem dúvida, tá? E geralmente sempre tem, né? A gente acaba sendo um imã, né? Acaba atraindo algumas situações aí. Eu tenho um pé gelado pra caramba, eu sou um imã de tragédia. Então, geralmente, se eu estou na cena, mesmo não estando trabalhando, eu paro, ajudo, sinalizo, tento fazer alguma coisa. Até nos hotéis que a gente vai, às vezes de férias, acontece algumas coisas, eu vou lá, me apresento. No avião, quantas vezes eu viajando, perguntavam se tinha algum médico a bordo, eu levanto a mão e tento ajudar, porque é papel nosso, né? Quem gosta de pessoas gosta de ajudar, então para mim não tem nenhum problema nisso, e principalmente nesse contexto do pré-hospitalar, se você é da área e tiver condição de ajudar, deve, não só pode como deve. O Alexandre aqui, boa noite, novamente grandes esclarecimentos e informações, obrigado aí Alexandre. Gilmarzinho, grande Gilmar,
enfermeiro que trabalhou anos comigo aqui na Autoban. Gosto muito de você, Gilmar. O Robson coloca, né? Nunca dispensamos mão de obra gratuito, né? Na verdade, quem está ali para ajudar realmente pode sim fazer a diferença. E é engraçado, né? Às vezes dentro dos atendimentos, principalmente dentro das casas, né, dos pacientes, a gente vê que tem muita família. A família muitas vezes fica ansiosa ali, sempre tem alguém dentro do quarto que está atendendo. Se você vê que a pessoa ali está tranquila, ela tem condição de te ajudar, quantas vezes eu já não pedi para ela segurar o soro enquanto a gente está fazendo os procedimentos, reanimando. Então, se é uma pessoa que não está atrapalhando, você consegue pagar uma missão para ela, ela se sente muito valorizada, né? E aquilo muitas vezes acaba com seus problemas. Então, muito bom. Já tive ali com uma médica usuária da Via tripular na VTR, então imagina só, né? Acho que na minha live que eu fiz com o Dr. Maurício Lemos, ele falou que estava trafegando na rodovia, viu um acidente, ele estava civil, estava paisando, acabou entrando no resgate, levando esse paciente aí junto com a ambulância por mais de 100 quilômetros. Depois o cara do guincho levou o carro dele. Então, pessoal, quem gosta de atender, quem é do APH, quem vibra com isso, realmente vai fazer de tudo para salvar a vida das pessoas. Então, acho que esse é o grande recado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pessoal agradecendo, a Ana Carol, obrigado aí, Ana Carol, pela presença, a Lucimara também, o Fred. O Fred é outro pé frio do caramba, tá de plantão hoje na Autoban, teve um monte de acidente que eu tô sabendo. É um cara bem pé frio, mas é um cara muito gente boa. Então, pessoal, 22 horas, obrigado aí pela presença de todos. O Vitor colocando, né? Meu sonho é poder ajudar fora do expediente, mas preciso de formação primeiro, sem dúvida, né? Para que a gente possa ajudar, a gente precisa saber o que está fazendo para ajudar de uma forma mais efetiva, mas muitas vezes, viu, Vitor, não precisa ter grandes conhecimentos, sim, se está disponível, né? Muitas vezes ali você ajudando até com algo mais simples pode sim ser fundamental ali no desfecho do paciente. Carlos Danilo, obrigado, grande enfermeiro ali do SAMU. O Robson também despedindo, Fred é pé frio mesmo, o Baião pode ter certeza nisso, tá? Teve de tudo hoje na rodovia, salvo engano até o helicóptero da Civil pousou hoje na Bandeirantes, né, o Pelicano. Então, pessoal, só para a gente encerrar aqui, lembrar que mesmo você distante de um grande centro, com poucos recursos, o que salva a vida do paciente é você estar bem treinado, você está de prontidão, você está com a sua equipe em dia, você está ali realmente de corpo e alma para atender. Tá? O básico salva muitas vidas, o avançado pontualmente pode fazer alguma coisa. Então não se esqueçam, tá? A entrega, a consistência, o estudo, aquilo que você sempre corre atrás, realmente isso vai fazer a diferença na vida dos seus pacientes. Então não sofram com isso, façam o que você tem disponível bem feito, utilize os seus recursos da melhor forma possível, porque geralmente isso é o suficiente para que você estabilize esse paciente e leve ele ali para sua referência. Então, obrigado aí pela presença de todos, obrigado pelas perguntas, pela interação, obrigado também a minha esposa, a Milena, mandando um monte de coraçãozinho, eu também te amo, obrigado, né? Então a gente acaba encerrando aqui a live de hoje, valeu, obrigado pela oportunidade de estar com vocês e se Deus quiser até semana que vem. Grande abraço a todos aí, pessoal, boa noite, valeu!